Oi, pessoal, tudo bem? Em nossa última atividade, aprendemos a técnica do esfumato, a gradação de cor claro e escuro, para dar volume, tridimensionalidade a um objeto ou uma figura humana. Hoje, vamos aprender como aplicar essa tridimensionalidade à representação de um espaço. A essa técnica chamamos de perspectiva. Isso mesmo, a perspectiva também é um ganho do Renascimento. Então vamos lá? Se eu pedir a você para desenhar uma casa, como faria? Provavelmente algo parecido com este desenho e ficaria muito feliz, né? Mas se tratando do período do Renascimento, que é o que estamos estudando, essa representação não cabe. Lembra que no Renascimento houve uma volta ao realismo? Então, para se representar uma casa realista, há necessidade de observar e compreender alguns elementos. Observe essa outra imagem agora. Ainda é uma casa. Mas o que a diferencia da casa do desenho anterior? A casa da primeira imagem é bidimensional e da segunda, tridimensional. Ok, mas o que isso significa? Significa que a primeira só tem altura e largura e a outra tem altura, largura e profundidade. E a realidade é tridimensional. Vivemos em um mundo tridimensional. O espaço e todas as formas da realidade possuem tridimensionalidade. Qualquer objeto ao seu redor possui 3 dimensões. Porém, se quiser desenhar qualquer objeto em uma folha de papel e que este se pareça real, ou seja, que tenha tridimensionalidade, como você faria? No Renascimento, artistas como Brunelleschi e Leonardo da Vinci aperfeiçoaram a técnica da perspectiva cônica para produzir a ilusão de profundidade. Acredito que vocês conheçam essa imagem. É muito famosa. Chama-se Última Ceia. É um afresco, ou seja, é uma pintura feita diretamente na parede, quando o reboco, a massa, ainda está fresca. Então, não tem moldura, não pode ser transportada. E essa técnica de pintura era muito utilizada na Idade Média, até porque a tinta a óleo só foi desenvolvida no Renascimento. Olha aí, outro ganho deste período. Ela mede 4,50 metros de altura e 8,80 metros de largura. É uma imagem bem grande e foi feita na parede do refeitório de um convento em Milão por Leonardo da Vinci. Essa imagem foi pensada e projetada em cima das linhas da perspectiva. A imagem mostra Jesus ao centro, formando com os braços um triângulo, representando a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. A perspectiva da obra é criada por várias linhas que se encontram no centro da imagem, mais especificamente no olho direito de Jesus, direcionando os olhares dos espectadores a ele, transmitindo a ideia de que ele está no centro de tudo. Os 4 quadriláteros laterais representam os apóstolos e estão trazendo equilíbrio à obra, representando a mesma quantidade de elementos em ambos os lados da pintura. Importante lembrar que a perspectiva renascentista parte de um ponto de vista fixo. A perspectiva cônica possui 4 elementos. Ponto de vista, representado pelo PV na imagem ao centro, que determina que este ponto está na altura dos olhos do observador. Quem é o observador? Nós somos o observador. A linha do horizonte, representada pela sigla LH da imagem, é uma linha imaginária que divide o céu da terra e coincide com o nível do observador. O ponto de fuga, representado pela sigla PF na imagem, e que também é imaginário, se situa na linha do horizonte, onde convergem as linhas de fuga. As linhas de fuga são as linhas da paisagem que nos rodeiam e que se direcionam para o ponto de fuga na linha do horizonte. No ambiente exemplificado,
As linhas de fuga são as responsáveis pela sensação do espaço existente entre o primeiro e o último plano, dando o efeito de profundidade. Esse plano possui 3 representações que são feitas da seguinte maneira: tudo que está no primeiro plano está maior e mais próximo do observador. O que está no segundo plano está mais distante do observador e um pouco menor. E o que está no terceiro plano está mais longe do observador e, portanto, bem menor. Preparei para você um desafio. Vamos aplicar o que acabamos de aprender? Começaremos pela perspectiva de um ponto. Pegue uma folha em branco e faça a margem de 1 centímetro. Usaremos a folha deitada. Em seguida, faça conforme as orientações abaixo. Desenhe uma linha do horizonte no papel. Imagine o ponto para onde você quer direcionar os olhos da pessoa e desenhe a linha de leve com o lápis. Use uma régua para deixar o desenho bem reto e preciso. Você pode fazer a linha do horizonte onde quiser, na parte superior, no meio ou na parte inferior do papel. Ela vai ajudar a criar uma vista específica e orientar os olhos das pessoas, mesmo que de uma forma inconsciente. Faça uma marca de lápis onde você quer colocar o ponto de convergência, o ponto de fuga. A perspectiva de um ponto sempre tem um único ponto focal no horizonte, onde todas as linhas importantes se encontram. Decida onde vai ser e desenhe um pontinho ou outra marca do tipo no local adequado. Você provavelmente já viu desenhos de rua cujo ponto de convergência ficava no centro exato do horizonte. Isso deixa a rua bem estreita e bem mais fácil de completar para quem não tem muita experiência. Agora vai uma dica. O ponto de fuga não precisa ficar no meio da linha do horizonte. Faça-o onde você bem entender. Desenhe linhas que saiam do ponto de fuga. Coloque a régua em cima do ponto de fuga do horizonte. Incline-a em qualquer direção e faça algumas linhas de perspectiva com o lápis. Por exemplo, para desenhar uma estrada, faça 2 linhas inclinadas que se encontrem no ponto de fuga. As linhas de perspectiva servem de guias para quem quer desenhar outros sujeitos em perspectivas de um ponto. Por hoje é só, pessoal. Semana que vem continuaremos deste ponto. Portanto, guarde bem esta folha para não amassar ou perder. E poste para mim uma foto de como ficou essa sua primeira parte, ok? Um grande abraço e até semana que vem.